Dura lex, sed lex. A lei é dura, mas é lei. Sigo firme no meu trabalho inédito de documentar por meio de vídeos a história da nossa querida, imortal e lendária cidade de Goiânia. No dia de hoje, em um lugar todo especial, a antiga Casa de Câmara e Cadeia da nossa histórica cidade, terra que nos viu nascer. Em minhas mãos, duas obras. Uma, já bem conhecida de todos vocês, Velhas Histórias de Goiânia, do saudoso, de imperecível memória, Octávio Pinto. Quando a página 120, melhor dizendo, ao seguinte registro: Excelentíssimo senhor desembargador Manuel Vieira Tosta, digníssimo presidente da província, esta Câmara julga do seu rigoroso dever levar ao conhecimento de Vossa Excelência as ocorrências dos dias 11 e 12 do próximo passado mês de fevereiro, tempo em que estiveram nesta cidade os rebeldes que ainda continuam a flagelar esta província. Durante o mencionado tempo, não satisfeitos estes inimigos com os assassinatos que aqui praticaram em número de 9, entraram na cadeia desta cidade e deitaram abaixo as portas das prisões, soltando todos os presos que nela se achavam, e como para o cúmulo da malvadez, subiram às celas das sessões do júri e da Câmara, onde reduziram a pó todos os seus móveis, não perdoando nem mesmo ao arquivo, em que se continham livros e outros papéis pertencentes a esta Câmara, os quais foram queimados juntamente à porta da mesma cadeia. E o que é mais grave, olha que eles consideram mais grave, que é a queima dos arquivos, dos documentos. Até o busto de Sua Majestade Imperial foi por eles despedaçado e inteiramente vilipendiado. Deus guarde Vossa Excelência por muitos anos. Passo da Câmara Municipal de Goiânia, em sessão extraordinária de 2 de março de 1849. João Joaquim da Cunha Rego Barros, presidente. O Otávio Pinto traz em sua obra o registro de um dos ofícios que foi endereçado ao presidente da província para falar desta invasão que aconteceu na Casa de Câmara e Cadeia, onde os arquivos, os documentos foram queimados e o busto do imperador foi vilipendiado, foi despedaçado. E nós queremos registrar que o prédio se chamava no passado de Casa de Câmara e Cadeia, como vimos neste ofício endereçado ao presidente da província, porque no piso de baixo ficavam os presos, os apenados. Na parte de cima, na qual nos encontramos no primeiro andar, no primeiro pavimento, o júri e a Câmara, onde os homens da época governavam a cidade. E interessante nós observarmos que, por ocasião da visita de Sua Majestade o Imperador Dom Pedro II a Goiânia em 1859, se tirou às pressas os presos daqui e foram levados para prisões no Recife, porque o prédio precisava ser embelezado para acolher Sua Majestade o Imperador Dom Pedro II. Os barões não se entendiam, João Joaquim da Cunha Rego Barros e o Barão de Bujari. Um presidia a Câmara, o outro tinha grande influência na cidade. Logo se preparou 2 prédios, o Paço Municipal, a antiga Casa de Câmara e Cadeia, e um outro sobrado na Rua Direita. E a comitiva imperial ficou na dúvida onde hospedar o monarca. Até que, mesmo o prédio estando embelezado com mobiliário, louças, pratarias e outros objetos que tinham sido cedidos pelas famílias goianenses para o embelezamento deste prédio, uma vez que se dizia que a acolhida de Sua Majestade em Goiânia seria bem mais grandiosa do que a que lhe foi oferecida no Recife. E assim se procedeu. O prédio ficou embelezado com o melhor mobiliário, com objetos de ouro, de prata, com louças,
com tecidos finos, tudo que Goiânia tinha de melhor, se ofereceu, se emprestou para embelezar o prédio e acolher sua majestade. Mas, mesmo se tirando os presos às pressas, preparando o prédio, sua majestade foi acolhida em um sobrado aqui na rua direita. No Paço Municipal, na antiga Casa de Câmara e Cadeia, à época Casa de Câmara e Cadeia, se deram outros atos, mas a acolhida, a pernoite, a estadia do monarca se deu em outro sobrado. E o interessante também, para entendermos melhor a dinâmica deste prédio, é nós mergulharmos não só nos ofícios endereçados desta casa ao presidente da província, mas também voltarmos um olhar às atas da Câmara no período em que aqui funcionou. Em minhas mãos eu trago uma cópia destas atas, onde vamos observar o seguinte: terceira sessão ordinária de 27 de setembro de 1854. Presidência do senhor comandante superior, João Joaquim da Cunha Rego Barros, como já disse, o terceiro barão de Goiânia. Presente os senhores vereadores Antônio Pinheiro de Mendonça, Antônio de Albuquerque Montenegro, Francisco Antônio de Castro, José Bento de Moura e o padre Francisco Gonçalves Ferreira Simões. Eram os vereadores da época, de 1854. Faltando com razão os mais senhores. Abriu o senhor presidente a sessão e lida a acta da antecedente, foi aprovada. Mas eu quero chamar a atenção de todos vocês a um registro bem interessante, em meio ao expediente desta terceira sessão de 1854, que está aqui a página 18 da ata da Câmara, que diz o seguinte: despacharam-se 2 licenças, uma do estrangeiro João Lourenço da Silva, para o seu escravo Antônio usar de seu ofício de sapateiro e vender gêneros do país. Ou seja, veio para a Câmara o pedido de autorização de licença para que o escravo pudesse exercer o ofício de sapateiro e poder vender alimentos produzidos no país. Vejamos o poder, a influência que tinha a Casa de Câmara e Cadeia nos idos de 1854. E há outro caso também interessante, curioso, que as atas da Câmara registram. Em uma eleição para vereadores, houve um empate entre 2 candidatos. Logo, se trouxe uma criança de 7 anos para o recinto e se fez um sorteio, onde a criança puxou o nome daquele que seria o eleito. Há muitas curiosidades nas atas da Câmara de 1854, 56, onde nós vamos entender a dinâmica, o funcionamento deste prédio. Embaixo, as celas, uma parte para mulheres, outra para os homens, os carcereiros, os horários de banho, os baldes de água que se usava, o azeite que era solicitado para as luminárias, a pena, a tinta, o papel, vários requerimentos que aqui eram apresentados para serem apreciados, aprovados ou rejeitados pelos vereadores. No mesmo prédio, 2 realidades. Embaixo, os apenados, os presos. Na parte de cima, o júri e a Câmara, onde os homens governavam a nossa cidade. Por isso se dizia Casa de Câmara e Cadeia, da histórica e imortal cidade de Goiânia. Depois este prédio é ressignificado e dá-se o nome justo, digno, de Paço Municipal das Heroínas de Tejuco-Papo. E graças ao empenho, à dedicação do prefeito Oswaldo Rabelo Filho, este prédio volta, reabre as suas portas e passa a servir ao nosso povo novamente como sede do poder executivo. No passado, Casa de Câmara e Cadeia, com suas particularidades. Durante a Revolução Praeira,
os atentados que este prédio sofreu, as invasões, depois cadeia, casa de câmara na parte de cima e júri, e nos dias de hoje, servindo como sede do Poder Executivo. Deixa de ser casa de câmara e cadeia para ser paço municipal das heroínas de Tejuco-Papo, para a alegria do nosso povo. Vamos juntos documentar a nossa história, falar destes prédios belíssimos, extraordinários, que ajudam a contar a história da nossa municipalidade, que ajudam a montar este mosaico extraordinário de monumentos belos que dignificam a nossa cidade. Se inscreva no nosso canal do YouTube, Águia de Goiânia, Goiânia com a grafia antiga, com Y e duplo N. Ative as notificações e vamos juntos documentar a nossa história, registrar os fatos, os acontecimentos, falar sobre estes prédios que guardam tanta história do nosso povo, uma vez que a história de Goiânia nos alegra, nos orgulha, orgulha Pernambuco, orgulha o Brasil.